Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à questão de número 5. Hoje nós vamos falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Esse, queridos irmãos, é o mistério mais importante da nossa fé. Jesus revelou isso em várias passagens do Novo Testamento, especialmente lá em João 10. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus revela a intimidade da Trindade. Então, esse é um mistério que nós não temos acesso. Nós não temos acesso simplesmente pela razão, pelo nosso conhecimento. Mas isso só é acessível a nós pela revelação de Jesus Cristo. Ele revela para nós o mistério da Santíssima Trindade. É Ele. Então, isso aqui é importante para nós. Um único Deus em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas diferentes. Então, recapitulando, esse é o mistério mais importante da nossa fé, mistério da Trindade, em que Jesus revelou para nós a unidade das pessoas em um único só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são de mesma substância, essência e natureza. Não são três deuses, mas é um único Deus em três pessoas. Então, nossa primeira ideia principal, nós estamos aqui desenvolvendo ideias, todas elas tiradas do catecismo. A primeira ideia é a Trindade, mistério de um só Deus e três pessoas realmente distintas. Nós nunca poderemos compreender, né, esse mistério com a nossa cabeça. Isso aqui é sempre importante nós falarmos isso. Porque nós somos limitados, né? A nossa inteligência ela é limitada naquilo que se refere a esse mistério augustíssimo, que é o mistério da Santíssima Trindade. Ao nós explicarmos a Trindade e falar da Trindade, nós estamos falando daquilo que Jesus revelou para cada um de nós. O mistério da Santíssima Trindade consiste em que, em Deus, há uma única essência. Isso aqui é importante, tá, irmãos? Em Deus, há uma única essência e três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é assim que nós explicamos a Trindade, porque foi assim que Jesus nola revelou para cada um de nós. Um único Deus, uma única essência, substância e natureza. Significa dizer que o Pai é da mesma substância e essência que o Filho e é da mesma substância, essência e natureza que o Espírito Santo. Então, um não é maior do que o outro. As operações das pessoas da Trindade, que são operações diferentes. Mas o Deus é um único Deus. Isso aqui é importante. A gente poderia até fazer algumas comparações, mas todas as comparações que nós fizermos com relação à Trindade seriam insuficientes ainda, né? Nós poderíamos comparar, por exemplo, o Sol e o mistério do Sol, né, por exemplo, e o calor, a luz que ele emite. O calor e a luz que o Sol emite não é distinto do Sol, mas são operações diferentes do Sol. É uma explicação assim bem rasa, só para a gente tentar entender um pouquinho esse grande mistério que é inacessível para cada um de nós. Então, a Trindade é um único Deus em três pessoas realmente distintas. Depois, a salvação, obra da Trindade. Então, número 2, a salvação, obra da Trindade. Todas as coisas foram feitas por Deus, uno e trino. Deus criou o mundo. Ainda que a criação seja atribuída ao Pai, Deus realmente realizou a redenção, ainda que só a segunda pessoa. O Filho se fez homem e morreu na cruz. Deus nos santifica, ainda que a santificação seja atribuída ao Espírito Santo. O que ele está nos explicando aqui é que a obra de um é sempre obra dos três, das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, a criação ela é atribuída ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Então, tudo aquilo que Deus realiza para nós é obra desse Deus Trindade.
Então, isso aqui é muito maravilhoso, porque quando Deus lá no início da criação ele diz: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, veja, façamos, plural, ali é a obra da Trindade, é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, por exemplo, nós somos batizados em nome da Trindade. A nossa fé, ela é uma fé trinitária, um único Deus em 3 pessoas da Santíssima Trindade. Número 3, a inabitação da Trindade na alma em estado de graça. Isso aqui é maravilhoso, né? Esse é um dos pontos que eu mais gosto. Ainda que isso não seja algo fácil de explicar, é uma verdade que precisa nos encher de alegria. O saber que o homem que vive em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, ele é templo vivo da Santíssima Trindade. João disse isso, Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Que Deus, nós somos templo aonde esse Deus, ele habita dentro de nós. Então, desde o dia do batismo, se a gente não recusa a esse Deus que vem morar em nós, e essa recusa ela se dá pelo pecado mortal, então nós somos aquele templo aonde Deus está habitando em nós como amigo. Que coisa maravilhosa. E tem uma santa da igreja contemporânea de Santa Teresinha, chamada Santa Elizabeth da Trindade. Ela compreendeu isso como ninguém. Ela experimentou na sua alma esse mistério da inabitação de Deus. Um Deus que mora dentro de uma alma em estado de graça. Ele habita ali como amigo. Porque o pecado, nós ainda ficamos com a graça, né? A gente costuma dizer isso em teologia da graça suficiente. Nós temos a graça suficiente ainda. Mas de maneira que nós constrangimos o Espírito Santo. De maneira que nós repelimos a ação de Deus dentro de nós com o pecado. Então, nós temos a Deus dentro de nós para nos santificar. Esse é um grande mistério. A Trindade habita numa alma em estado de graça. E os santos da igreja, os padres da igreja, vão dizer que uma alma em estado de graça, ela já está vivendo a eternidade. Ela já está vivendo, claro, não plenamente consumada, mas ela já começa a viver a eternidade a partir do momento que nós estamos em amizade com Deus. Deus está habitando, né? Número 4. No céu veremos a Santíssima Trindade. Ele diz assim: aqui na terra sabemos que Deus está em nossa alma em estado de graça e que a vida cristã é uma luta constante para evitar o pecado. Se formos fiéis e nos esforçarmos para amar a Deus cada vez mais, Ele nos concederá a maior coisa que poderíamos desejar, que é vê-lo face a face. Meus irmãos, aqui está o grande prêmio da vida cristã. Essa é a maior felicidade da nossa alma, ver Deus face a face, conhecer a Deus como Ele se conhece. Tem prêmio maior do que isso? Esse é um prêmio maravilhoso, esse é um prêmio extraordinário, esse é um prêmio que nós precisamos querer ver Deus face a face. Bom, no céu nós veremos a Deus. Vamos lembrar daquela passagem de Moisés, né? Moisés que estava lá no Monte Horebe, e ele queria ver Deus, e Deus teve que tapar, né? Parte, né? Quando Deus passou, Deus falou para ele: você vai me ver pelas costas, porque você não pode me ver e continuar vivendo. A glória de Deus, né, é demais, é grande demais. Não era possível isso para Moisés. Entende? Então, mas no céu, não. No céu nós veremos a Deus face a face. Número 5. Temos de louvar a Santíssima Trindade. Né? Pela fé, damos-nos conta de que ser cristãos é algo maravilhoso. Deus nos ama de uma maneira incrível. Deus nos criou por amor, nos remiu de nossos pecados, morrendo por nós, vive em nossa alma em estado de graça e nos preparou, se somos fiéis, um céu eterno. Ele nos deixou a igreja, os sacramentos e nos deixou tudo isso para que a gente possa então louvar a Deus. Nós professamos a nossa fé na Santíssima Trindade
quando fazemos, por exemplo, o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando nós começamos esse vídeo, eu comecei assim. Eu comecei louvando a Beatíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós, por exemplo, recitamos, por exemplo, Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também nós estamos aí louvando a Santíssima Trindade. Também no credo. Quando nós rezamos o credo na missa, nós estamos também, de alguma maneira, louvando a Beatíssima Trindade. Então, nossa vida, ela precisa ser um louvor. Nós temos uma obrigação cristã de louvar a Trindade todos os dias. E número 6, eu queria colocar aqui como propósito, né? O Padre Paulo, Padre Pedro Paulo, ele nos recomenda isso, e eu quero também repassar para vocês. Aprender o credo e a recitá-lo com devoção. Então, infelizmente a gente constata ainda que muitas pessoas não sabem o credo, né? Então, aprenda o credo e recite ele muitas vezes, né? E fazer uma grande consideração de que Deus habita dentro de nós. Olha, irmãos, se nós levarmos em consideração que você é templo do Espírito Santo e que Deus habita dentro do seu coração, dentro da sua alma, então, algumas atitudes, se nós levarmos em conta isso, nós não faríamos. Lugares, coisas que vemos, lugares que frequentamos, coisas que ouvimos e tantas outras realidades. Considerar que Deus está com você. Deus está dentro da sua alma. Se você está com a alma em estado de graça, Deus está habitando aí como amigo. Considerar isso muitas vezes ao dia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.